A paz do Senhor, meus irmãos. Aproveitando que você está em pé, abra sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. E o verso de número 9. Mateus 6 e o verso de número 9. Diz a palavra do Senhor: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podei vos assentar nessa noite. Quero dizer que é uma alegria estar na presença do Senhor. Sentir a presença do Senhor assim como você sentiu aí. Poder ver Deus aqui no nosso meio se manifestando. Isso é maravilhoso. Minha saudação, pastor Gilberto, Morradi, na pessoa deles todo o ministério da igreja. Quero que a irmã Débora seja portadora da minha saudação, o pastor Aldino, a irmã Maia. E a minha saudação a esse grupo lindo, grupo Alfa, que adorou o Senhor. Que Deus os conserve assim, com essa adoração a Deus, que move o céu e move a terra. Aleluia. Adorar ao Senhor move os céus e a terra. Meus irmãos, nessa noite eu quero falar um pouquinho aqui, compartilhar com os irmãos um pouco sobre um assunto que Jesus tratou com a sua igreja, com os discípulos, quando ensinava uma forma de nos comunicarmos com Deus, uma forma de comunicarmos com Deus. E a oração do Pai Nosso é a oração mais conhecida, né? É uma das orações mais conhecidas no mundo e entre os cristãos. E você nota que qualquer solenidade, qualquer lugar, qualquer evento, está se orando, está se recitando esse texto. Aí eu fico imaginando que se Deus ouvisse todas as vezes que esse texto é citado, não haveria problema na terra. Se Deus ouvisse todas as vezes que isto fosse citado, atendesse essa oração. Mas infelizmente muitas pessoas pegaram esse texto e apenas o decoraram e apenas falam, e não conseguem ver nele o ensinamento que Jesus quis transmitir para os seus, e nessa noite está falando conosco aqui. O Senhor nessa noite aqui quer nos fazer entender que existe aqui um ensinamento, que uma forma de você se comunicar com Deus através da oração e a tua oração ser atendida, você precisa observar esses preceitos que estão aqui. O Senhor então começa um dia dizendo: vocês vão orar, porque o povo era ensinado a orar de tantas formas, e eles vinham de culturas onde as pessoas iam no monte, iam em tal lugar. E aí Jesus disse: não, vou ensinar para vocês como é que vocês vão orar, como vocês vão conseguir atrair a presença de Deus através da oração. Você vai começar essa oração dessa forma: Pai nosso que está no céu. Jesus especifica a quem nós devemos orar. Jesus aqui ele declara quem deve ser o alvo das nossas orações, a quem você se dirige. Infelizmente, muita gente se dirige, coloca as suas orações e as petições em pessoas, em nomes
que não tem o poder e a autoridade do nosso Deus, que foi cantado aqui, que Ele é poderoso, Deus de Israel, é o Deus da glória, o Deus criador de todas as coisas, o Deus da minha e da sua vida. É a Ele que devemos orar, só a Ele nós devemos orar. Mas começa o tratamento que Jesus ensina os seus discípulos a falar. Ele, na sua oração, ele disse: vocês vão se dirigir a Deus dessa forma: Pai nosso que estás no céu. E aí eu vejo que nesse quesito, no princípio dessa oração, nós já separamos aqueles que Deus atende e aqueles que Deus não atende. Porque quem pode chamar alguém de pai, senão os filhos? Esses dias eu estava num hospital conversando com uma pessoa, e ela disse: todas as religiões levam a Deus. E eu disse: infelizmente é um conceito, nenhuma religião leva a Deus. Quem leva nós a Deus é Jesus Cristo. Ela disse: mas todos somos filhos de Deus também. A outra questionou: mas todos nós somos filhos de Deus. Eu falei: também é um outro conceito, que não é verdade. A verdade é que a Bíblia relata que existem os filhos de Deus, os filhos dos homens e os filhos do diabo, e eles estão entre os seres humanos. Então quem pode chegar na presença de Deus e falar Deus como Pai e Ele atender como Filho? Aqueles a quem o Senhor constituiu filhos. E quem são os filhos de Deus? O João escreve no Evangelho que o Senhor veio para que era seu, isto é, para os judeus, para uma nação, mas os seus não receberam. Mas diz que todos aqueles quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Aí você encontra na sequência Paulo falando lá aos Gálatas, ele pega e dá uma explicação sobre isto. Ele disse que nós somos filhos de Deus pela fé. Depois ele, na sequência do capítulo 4, ele diz que Jesus Cristo nasceu na plenitude dos tempos, para que nós fôssemos tornados filhos pelo Espírito de adoção. Então não é todo mundo que nasce humano que é filho de Deus. Todos nascemos criatura, mas para sermos filhos de Deus, precisamos aceitar Jesus Cristo como Salvador da nossa alma. Só existe uma maneira dessa adoção a Deus como filho se tornar real. Você ter esse direito de ser filho de Deus é através de Jesus Cristo. E muita gente quer ser filho de Deus, mas não quer Jesus. Muita gente quer ser filho de Deus e não quer ser, e não quer Jesus. Mas só existe uma maneira. E um dos princípios dos filhos de Deus você vai encontrar lá na Epístola de João, quando João escreve que aquele que aborrece o pecado, aquele que se afasta do pecado, ele é nascido de Deus. Aquele que vive na prática do pecado não é nascido de Deus, porque a prática do pecado é de Satanás. Então nós que queremos ter Deus como Pai, poder dobrar nosso joelho e orar ao Deus dos céus e sermos atendidos na condição de filho, nós precisamos fazer essas duas coisas: aceitar Jesus como Salvador da nossa alma e nos afastarmos de toda a prática do pecado. E aí nós temos acesso a Deus, e começa essa oração a fazer parte da nossa vida. O Senhor não quer apenas que você recite que Ele é Pai. O Senhor não quer que você diga que Ele é Pai. O Senhor não quer que você fale para todos que você é filho dele. Não, o Senhor quer que você seja realmente filho dele. E aqui começa
a diferença. Por que que Deus não atende todo mundo que chama Ele de Pai? Porque infelizmente nem todos são filhos. Mas eu quero louvar Deus pela tua vida que já aceitou Jesus como Salvador, porque tu teve esse direito, essa adoção de se tornar filho de Deus. E diz mais, a Bíblia diz que se somos filhos, nós somos também herdeiros. Só pode ir para o céu e morar com Jesus quem tem herança lá no céu com Jesus. E os filhos de Deus são quem tem esse privilégio. Mas Jesus não para por aí, apenas da identificação de quem, dessa relação de Deus Pai com os seus filhos. Ele começa dizendo mais, ele diz assim, ó, depois que você tem essa identidade com Deus, você se tornou filho de Deus, você tem que pedir uma coisa: venha o teu reino. Você precisa desejar que o reino de Deus venha para você, ou você entre nesse reino. O reino de Deus. Não existe reino sem ter rei, não existe reino sem ter lei, e não existe reino sem ter povo. Portanto, quando você diz venha o teu reino, você adentra no reino de Deus. Você quer fazer parte do reino de Deus, você tem que saber que você faz parte de um povo diferente. Você vai fazer parte de um povo separado. Você vai fazer parte de um povo que tem uma identidade diferenciada dos demais. Porque você não é apenas cidadão terreno, você também é cidadão celestial. Por quê? Porque aceitar Jesus te dá direito a teu nome ser escrito no livro da vida do Cordeiro. E isso te dá uma identidade, uma cidadania celestial. Por quê? Porque um dia a vida terrena termina e aqueles que estão em Cristo, aqueles que aceitaram Ele como Salvador, que são realmente filhos de Deus, vão poder entrar na cidade santa pelas portas. E eu quero louvar a Deus nessa noite, porque o Senhor nos alcançou, porque o Evangelho chegou até nós e nós podemos entender essas verdades e podemos desfrutar e dizer: Senhor, nós fazemos parte do Teu reino. Então no reino de Deus existem as leis de Deus. As leis de Deus. E como eu descubro as leis de Deus? Olhando as Escrituras, ouvindo a palavra de Deus, vindo para a igreja estudar, vindo para a escola dominical, ouvindo pregação, lendo em casa, fazendo devocional. O Senhor disse assim, ó: examine as Escrituras e buscar ter nelas a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Você não consegue entender a lei de Deus se você não conseguir entender a Bíblia Sagrada. Se você não ouvir, não abrir o teu ouvido e o teu coração, a tua alma, a tua mente, o teu entendimento, ao ouvir a palavra do Senhor. Infelizmente, muita gente não quer ouvir a palavra do Senhor. As pessoas preferem ouvir tantas coisas e esquecem a lei de Deus. Mas quando você quer que o reino de Deus venha para a tua vida, você quiser fazer parte do reino de Deus, você tem que ter convicção. Eu sou de Cristo, eu sou um povo diferente. Eu não posso viver como vive toda a sociedade. Eu não posso viver como o mundo vive. Por quê? Porque a minha esperança não é só terrena. Eu faço parte de um reino que ele se estende além desta vida. Aleluias. Quem vai fazer você entender isto? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem essa capacidade. O Senhor disse que quando o Espírito Santo, ele reúne os discípulos, lá no verso 14, 15, 16 de João, você vai ver, ele dizendo o seguinte, ó: vai vir um Espírito Santo Consolador. Quando eu for, porque se eu não for, ele não vem, mas quando eu for, virá um semelhante a mim. E ele vos guiará em toda a verdade, vos ensinará todas as coisas. Ele vai convencer do pecado, da justiça, do juízo. Por isso eu preciso dizer para você nessa noite, se você faz parte do reino de Deus, o Espírito Santo precisa estar na tua vida. Você precisa ser o templo desse Espírito Santo. Essa comunhão com o Espírito Santo precisa ser presente todos os dias, todos os momentos. Nós não conseguimos guardar a justiça de Deus se o Espírito Santo não estiver na nossa vida. Eu me alegrei nessa noite porque pude sentir nesse lugar
a presença do Espírito Santo. Quando nós adorávamos aqui, você que derramou sua lágrima aí, você que chorou, você que sentiu um arrepio e não sabe o que foi. Por que eu senti isso? Foi a presença real do Espírito Santo no nosso meio. Porque Jesus disse: o Espírito Santo, esse Espírito de verdade, ele atua de duas formas. Diz: ele estará convosco. Jesus fala para a igreja: ele estará convosco. Se o Espírito Santo está aqui, ele está agindo no meio desse culto. É ele que direciona os louvores, é ele que direciona a palavra, é ele atua no meio da igreja. Mas também ele tem uma segunda maneira, diz assim: além de ele estar convosco, ele habitará em vós. Isso é, se você pode estar sozinho no teu local de trabalho, você pode estar sozinho no teu quarto, você pode estar sozinha no teu automóvel, você pode estar sozinho na cozinha, você pode estar sozinho em qualquer lugar, o Espírito Santo vai estar em você. Se você guardar a lei de Deus, se você for filho de Deus, o Espírito Santo vai estar na sua vida. E é tão maravilhoso que nós aprendemos aqui. Veja bem, que o Senhor também ensina ali aos seus filhos, aqueles que fazem parte do reino, a serem submissos e dependentes de Deus. O Senhor nos ensina dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aqui, meus irmãos, nesse item da oração, se perde muita comunhão com Deus. Muita gente que tinha tudo para ser abençoado, muita gente que já fez os primeiros passos de ter aceitado Jesus, de fazer parte do reino, mas de repente, quando vem a vontade de Deus, não consegue entender a vontade de Deus. E o ser humano, irmãos, ele tem uma dificuldade de entender a vontade de Deus. Nós temos essa dificuldade de entendermos a vontade de Deus. O ser humano, ele tem a sua própria vontade. A nossa natureza humana, ela é cheia de vontade. E muitas vezes nós queremos que a nossa vontade prevaleça. Mas quem é filho, quem tem o Espírito Santo, quem faz parte do reino, ele consegue entender e aceitar a vontade de Deus. Mas como eu vou saber qual é a vontade de Deus? A Bíblia diz que você precisa renovar a tua mente. Você precisa renovar o teu entendimento. Para quê? Para você descobrir. Você precisa descobrir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes a nossa vontade parece que é boa, a nossa vontade parece que é para dar tudo certo, a nossa vontade parece que é perfeito o nosso plano, mas dá errado. Por quê? Porque ele não foi confrontado e não foi ajustado para a soberana vontade de Deus. Talvez você diga: mas está dando errado algo na minha vida, eu tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Eu quero que tu faça uma coisa nessa noite: renove a tua mente, renove os teus pensamentos e coloque no coração um desejo de descobrir qual é a vontade de Deus. Porque quem faz isso, quem vive nesse reino, quem quer ser respondido por Deus, antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa, ele procura saber: isso é da vontade de Deus? O Senhor vai se agradar com isso? Isso é perfeito? É agradável? Muitas vezes nós queremos aquela vontade que seja agradável só para nós. Mas a vontade de Deus precisa ser agradável a Deus. Muitas vezes você faz alguma coisa, você pensa que a tua vontade devia prevalecer, mas ela desagrada a Deus. Mas nessa noite o Espírito Santo aqui está conosco para renovar o nosso entendimento, para que nós possamos descobrir qual é a agradável, boa e perfeita vontade de Deus. E o que mais Jesus fala aqui?
Veja que Jesus, irmãos, ele não estava ensinando um Deus que se preocupa com culto somente. Alguém pensa que a comunhão com Deus, a vida com Deus, a nossa dependência com Deus, o nosso relacionamento com Deus, ele começa quando entramos ali na porta e termina quando dá a oração final e nós saímos para fora. O Senhor não quer esse relacionamento conosco. O Senhor quer um relacionamento de cuidado com você. Ele disse assim, olha, fala assim, ó, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que Jesus ensina aqui para seus discípulos: viva na dependência de Deus. O Senhor se preocupa com a tua vida. O Senhor se preocupa com o teu bem-estar. O Senhor se preocupa se você faz parte do reino de Deus, se você é filho de Deus, se você aceita a vontade do Senhor. O Senhor vai garantir a tua vida terrena. Ele vai abençoar a tua casa, Ele vai guardar o teu emprego, vai cumprir na sua vida o salmo que diz que 1000 cairão de um lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. Ah, mas eu escutei na empresa que vão demitir. Se você é filho de Deus, se a tua vida está em comunhão com Deus, se você está no centro da vontade de Deus, pode ter certeza que Deus garante o teu lugar. Deus segura você pela mão. Ele está preocupado, mas você precisa saber que é dependente de Deus. Então Jesus disse, olha, peça, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Por que nos dá hoje? Porque é o hoje que você está vivendo. Tem muita gente pensando, ah, Senhor, daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui um tempo, eu preciso, lá na frente eu preciso, agora eu não preciso do Senhor, eu vou precisar mais na frente. Não, o Senhor quer que você dependa dEle hoje. O teu dia a dia precisa estar na dependência de Deus, na soberania de Deus. E o que mais o Senhor fala aqui? O Senhor fala um assunto que esse rende um bom tempo, e nós não temos ele agora. Mas ele fala de perdão. Aleluia. Perdoa as vossas dívidas. Pai, perdoa as nossas, assim como nós perdoamos. A lei do perdão, a lei do perdão, ela faz parte das leis do reino. Uma das principais leis do reino, a lei do perdão. Você jamais receberá perdão de Deus, porque o Senhor Jesus que disse, Ele disse assim, se você não perdoar, se você não perdoar o irmão que te ofendeu, tampouco o vosso Pai vai perdoar os vossos pecados. Aleluia. Mas nessa noite, em cima desse texto que lemos e refletimos, eu gostaria que você saísse daqui com certeza de algumas coisas. Primeira certeza, que você é filho de Deus, que você é filha de Deus. Você não pode sair para aquela porta sem ter essa convicção, eu sou filho de Deus. Realmente o meu nome está escrito no livro da vida. Você não pode sair daqui nessa noite sem ter essa compreensão de que você precisa, que você faz parte de um reino, você faz parte mesmo vivendo na terra, como um ser humano, você faz parte de uma instituição que é diferente de todas as instituições terrenas. Você faz parte da igreja, a noiva do Cordeiro. Aleluia. Você precisa ter consciência que você precisa estar no centro da vontade de Deus. A vontade de Deus precisa prevalecer sobre a tua vontade. E você precisa ter convicção de que o mesmo Deus que criou os céus e a terra,
é Ele que vai guardar a tua vida, a tua casa e a tua família. Aleluia. E que se você precisa receber perdão nessa noite de algo que você fez, Ele é poderoso para perdoar. Se você arrepender no coração, se você limpar a sua alma nessa noite, você vai receber perdão de Deus aqui. E você vai poder entrar essa semana, uma semana de bênção, de vitória para a sua vida. Nós queremos orar com vocês. Vamos ficar em pé e vamos orar. E você nessa noite que precisa de algo, que a palavra tocou no teu coração, que algo que você ouviu disse: eu preciso descobrir a vontade de Deus, eu preciso ter convicção de que eu sou filho dele, eu preciso de algo. Eu quero que você venha aqui na frente, o grupo vai estar louvando e vocês vão estar aqui. Eu quero que você venha aqui na frente para receber uma oração. Nós queremos orar por você. Aleluia, o ministério, os irmãos vão orar por você, pela tua vida, para que você descubra a real vontade de Deus, para que você viva na dependência de Deus, para que você seja abençoado, você e a tua casa, para que no teu lar haja alegria, esperança, que o Espírito Santo habite realmente em vós. Aleluia, aleluia. Ao agir de Deus de forma maravilhosa essa noite aqui. A Bíblia diz assim, quando você ouvir a voz do Senhor, nunca endureça o coração. Aleluia, é momento do Senhor mudar a tua história. É momento do Senhor consertar algo na sua vida. É momento do Senhor fazer aquele milagre que você está esperando. Aleluia, é o momento de você desfrutar dessa presença de Deus. Ramai se cante o manabarabagas. Aleluias, aleluias, Deus, aleluias. Receba o toque da mão de Deus essa noite. Aleluia. Receba o toque da mão de Deus nessa noite. O Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Te adoramos, Senhor Jesus.